História de como eu destruí um servidor em menos de 3 dias que ele foi criado. Tudo começa no dia 23 de agosto, onde eu estava tendo uma conversa com o meu amigo. Cami, vamos fazer uma trollagem no servidor. Só bora, mano, mas se der ruim. Relaxa, se der ruim, eu assumo a responsabilidade. Até aí, tava tudo bem. Nessa história, temos 4 pessoas envolvidas. Eu, Green, Regin e Sandy. Enquanto eu e o Green estávamos tramando o nosso plano, Regin e Sandy estavam em call no servidor. Então, Cami, vai funcionar assim. A gente vai fingir que trocou de conta, mas na verdade não vamos ter trocado, entendeu? Ah, então beleza. Parece ser fácil, vai ser muito engraçado, véi. Depois de planejar o nosso plano, eu comecei a mandar mensagens no servidor, mensagens que o Green pedia pra mim mandar fingindo ser ele. E a mesma coisa comigo, eu pedia pra ele mandar mensagens fingindo ser eu. A gente tava dando dicas pra eles perceberem que não era a gente que tava falando, porque a gente tava nas nossas contas normais. Mas nenhum deles perceberam e eles caíram que nem patinhos. E tipo, eles caíram que nem patinhos mesmo. O que menos caiu eu acho que foi o Sandy, mas ele também caiu. É porque ele não estava prestando atenção no servidor porque ele estava configurando o servidor. Enquanto isso, o Regin estava mandando mensagem para o Green achando que era eu que estava lá, mas não era porque a gente não tinha trocado de conta. Então, até aí tava tudo bem. Eu e o Green estávamos morrendo de dar risada. Até que o Green falou: Então, Cami, entra na call e não fala nada, entendeu? Aí beleza, eu entrei na call, estava o Sandy e o Regin falando coisas aleatórias. Aí o Regin percebe que eu entrei na call e eu não tava falando nada. Aí que ele fala: com certeza essa não é a Cami, é o Green, mano. E ele começou a falar: sai da conta da Cami, sai daí, sai da conta da Cami. Foi muito engraçado, só que aí a gente decidiu fazer o Green entrar na call também. Aí ele entrou e ele também não tava falando nada. Éramos 2 pessoas mudas que não estávamos falando nada. Aí beleza, a gente saiu da call, entrou de novo, saiu da call, entrou de novo, ficou nesse zigue-zague. Só que o Sandy estava configurando o servidor e o Sandy começou a ficar bravo porque eu e o Green estávamos entrando toda hora. Aí ele começou a falar que era pra gente parar, porque toda vez que a gente entrava na call de novo, ele tinha que começar tudo de novo, porque ele estava configurando o servidor. Eu não tinha entendido muito bem o que tinha a ver, né? Mas ok. Só que eu e o Green, a gente não parou, a gente continuou entrando e saindo. Só que uma vez a gente entrou e a gente desmutou o microfone. E a gente começou a dar muita risada. E o Sandy começou a ficar cada vez mais bravo com a gente, porque a gente tava arruinando o projeto dele, porque ele tava configurando o servidor. Ele tava há mais de 5 horas naquele projeto. Tipo, e eu e o Green não conseguia parar, a gente tava coringando muito, mas era na inocência, a gente não conseguia parar de dar risada. E o Sandy tava ficando cada vez mais irritado com a gente, porque a gente tava rindo e a gente acabou estragando o projeto dele lá do servidor. Mas até aí tava tudo bem, porque vocês vão ver, conforme a história passa, cada vez piora mais. Até o ponto que o Sandy ficou tão irritadinho que ele saiu da call para continuar fazendo o projeto dele configurando o servidor. Só que a esse ponto, o Sandy já tinha gritado um monte comigo e com o Green, tipo, gritando muito, brigando muito com a gente. Só que eu e o Green, a gente não tava nem aí, a gente começou a dar risada quando ele começou a gritar mais. E quando ele saiu, o Green falou: a gente não vai deixar barato. A esse momento só estava eu, o Green e o Regin na call. E o Green começou a falar, porque não tinha sentido o Sandy ficar configurando aquele servidor. E eu também estava concordando, porque aquele servidor era um servidor de conversa, porque tinha 5 pessoas naquele servidor. E o Sandy estava configurando como se fosse um servidor de um canal do YouTube. Ele fez uns bagulhos lá, ideias de vídeo, desenhos, um montão de coisa. Mas não tinha sentido ele fazer aquilo, apesar que aquele grupo nem era da nossa comunidade. A esse ponto já estava tudo perdido. O Green falou pro Regin: pede pro Sandy te passar a gerenciação desse servidor, porque o Sandy não ia passar pra mim e nem pro Green depois do que a gente fez. Mas o Sandy considerava o Regin o melhor amigo dele.
Mas quem era a melhor amiga do Regen era eu. Se fosse para escolher alguém daquele servidor, o Regen me escolheria. E nisso ele não obedeceu o Green, só que aí eu falei para ele pedir. Então beleza, ele foi pedir a gerenciação do servidor pro Sandy e o Sandy passou para ele. E quando o Sandy passou a gerenciação para ele, eu e o Green começamos a coringar de novo. Começamos a dar muita risada. E o Green começou a falar, apaga tudo que o Sandy fez nesse servidor. Todos os canais, tudo que ele fez, todos os negócios que ele tinha colocado no servidor que eu nem sabia o que era. E nisso eu ajudando, porque o Regen ia me obedecer e eu também estava pedindo para ele fazer isso. Enquanto isso, o Green estava reclamando, falando que o servidor estava muito melhor quando não tinha o Sandy, que não tinha necessidade dele fazer tudo aquilo que ele estava fazendo. Então, dito e feito, o Regen apagou tudo que o Sandy tinha feito naquele servidor. Aí já tava tudo arruinado. Aí nisso, quando o Sandy viu aquilo, ele entrou na cal, começou a falar um monte. O que leva vocês a fazer isso? O que leva vocês a fazer isso? Eu demorei mais de 5 horas nesse projeto. E eu e o Green começamos a dar risada novamente, coringando. Só que aí depois do Sandy falar um monte, ele saiu. E o que ele veio fazer? Veio falar comigo no PV. E ele começou a falar, eu sabia que você não era de confiança. E sim, eu fui falsa e me fingi de inocente. Só que a esse ponto, do outro lado da tela, eu tava morrendo de dar risada. Aí beleza, ele ficou bravo e tudo, eu me senti um pouquinho mal, me senti. Aí no dia seguinte, eu fui mais falsa ainda. Pedi pro ChatGPT me fazer um pedido de desculpas pra me mandar pra ele. Brincadeira essa parte, eu não tenho essa cara de pau de fazer isso. Eu tava me sentindo mal pelo que eu tinha feito e fiz um pedido de desculpa. Que foi um texto bem longo? Foi, mas foi um pedido de desculpa. E eu fui o mais sincera possível naquele pedido de desculpa. Eu fiquei pensando naquilo desde o momento que ele tinha me falado aquelas coisas e eu mandei o pedido de desculpa no dia seguinte. E eu sinceramente acho que ele só me desculpou porque a gente tinha uma relação mais que amigos, mas isso é história para outro vídeo. Então ele me desculpou, eu não sei se ele desculpou o Green, mas eu acho que sim. E nisso ele começou a falar que graças a eu ter estragado o projeto dele, ele conseguiu fazer outro servidor que foi muito melhor. Até hoje eu não sei que servidor é esse, porque ele não me falou, não me convidou para entrar. Mas então, hoje em dia eu não falo mais com o Sandy, mas não é por isso. E eu também não falo com o Regen mais, eu tenho contato com ele, só que a gente não se fala mais como antes. Mas atualmente eu não estou falando nem com o Sanji, nem com o Renji. É que o Sanji só fica jogando aquela droga de Valorant. E o Renji, isso é depressivo. E não fala com ninguém, tadinho dele.